Os irmãos já perceberam como que é possível nós estarmos no meio da obra de Deus, mas com o coração longe de Deus? Você já passou por isso? A gente cantou agora. Você sabia que um dos momentos que o crente mais mente é quando? Quando ele está cantando, né? E aí a gente cantou uma parte aqui da música, os nossos louvores bastante cristocêntricos, né? Então voltando para adoração a Cristo. E uma das músicas que nós cantamos agora, foi a última, se eu não me engano, Teu povo reunido aqui te adorando com sincero fervor, né? E aí eu fiquei pensando, será que de fato a gente está cantando a Deus, louvando a Ele com sincero fervor? Por vezes nós estamos no culto, mas a gente não queria nem ter vindo ao culto. Já passou por isso? Fomos ao GC, mas a gente não abriu o nosso coração lá no GC, né? A gente não revelou tudo que está no nosso coração. A gente lê a Bíblia, mas sem meditar na Bíblia. A gente lê porque alguém falou que ser crente é isso, tem que ler a Bíblia. A gente contribui, às vezes, sem alegria, né? Com aquele pesar no coração. Ai, Deus, eu queria tanto ficar para mim, né? É o valor aí de uma pizza, 2 pizzas, né? Uma conta de água, de energia. Estar, mas sem se envolver. Você já passou por isso? O livro de Ageu, ele vai responder esse dilema, né? Os versículos de hoje. O que nós aprenderemos em Ageu capítulo 1, versículo 13 a 15, é que quando o povo responde a palavra com temor, Deus se aproxima, transforma o coração e restaura o compromisso com a sua obra. Vamos ler juntos? Quando o povo responde a palavra com temor, Deus se aproxima, transforma o coração e restaura o compromisso com a sua obra. Nós vimos lá atrás, né, quando nós começamos a pregação em Ageu, eu apresentei para os irmãos aqui o esboço por onde nós caminharíamos no capítulo 1, e hoje nós veremos acerca do consolo que o Senhor traz ao povo e o início do trabalho. Na mensagem passada, nós vimos aqui os 5, 6 e o 7, quando Deus chama a reconstrução do templo, Deus explica a causa da disciplina e Deus mostra que o povo ali se arrependeu. E a mensagem passada foi uma mensagem com verdades bastante duras para a gente aceitar e compreender. Por quê? Porque o povo estava com expectativas altas, né? Mas os resultados estavam sendo frustrantes. Nós passamos por isso, no nosso casamento, na nossa família, na sociedade, no trabalho, na igreja. Expectativa alta, mas o que chega para nós é pouco. Trabalha, mas não vê o fruto. Investe, mas parece que tudo some. Ora e parece que nada acontece. E Deus revela algo muito forte naqueles versículos. Deus fala assim, fui eu que fiz. É eu que fiz isso. Eu frustrei. Eu dissipei. Não por maldade. Não por maldade, porque Deus é bom. O livro de Salmos diz isso, Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Mas por que Deus fez isso? Para realinhar o coração do povo. Deus frustrou para que o povo pudesse organizar o seu coração e retornar às prioridades corretas. Então Deus frustrou os caminhos para levar o povo ao arrependimento, chamá-los, por meio do sofrimento, chamá-los a ter uma comunhão com Ele. Então quando nós colocamos a nossa vida no centro, é tudo eu, né? Tudo eu, tudo para mim, Deus vai nos chamar de volta para o lugar certo. E algumas vezes ele vai usar o sofrimento, ele vai usar a dor, ele vai usar a dificuldade. Nós fomos chamados então para parar, avaliar, organizar a nossa vida e colocar Deus em primeiro lugar. E aí o que acontece? E aí a gente chega no capítulo 1, no versículo 13. Depois que houve, então, essa resposta do povo em obediência, em arrependimento, olha o que acontece. Versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Irmãos, 3 verdades aqui nesse texto. Como eu já mencionei, o livro de Ageu, ele tem muita informação. Só nesse versículo 13 aqui, a gente poderia fazer uma mensagem só nele. Porque ele fala aqui no versículo 13, no início, então, Ageu, mensageiro do Senhor. Ageu é enviado do Senhor. Ageu não pertence a ele mesmo. Da mesma forma eu, da mesma forma você, da mesma forma essa igreja. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao
Senhor. Nós temos um dono, nós temos alguém que cuida das nossas vidas. A dita liberdade que nós falamos tanto, né? Muito enfatizado pela Revolução Francesa, onde nós temos liberdade, eu sou livre, mas nós não somos livres para nós fazermos o que nós quisermos. Eu vou te dar um exemplo civil para isso. Nós, civilmente, nós estamos livres. Não estamos aprisionados. Sim, estamos em liberdade. Mas por que nós estamos em liberdade? Porque nós nos sujeitamos. Porque nós obedecemos. Nós obedecemos o quê? As leis. Ou seja, nós somos escravos da lei. Porque se nós violarmos a lei, nós perderemos a nossa liberdade. Então a liberdade, ela tem limite. E esse limite é a lei. Da mesma forma com Deus. Nós somos livres para nós fazermos o que quiser? Não. Nós agora somos livres em Cristo para dizermos não ao pecado e conseguirmos obedecer ao Senhor, nos sujeitarmos a Ele. Então não caia nessa mentira falando assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, eu sou livre para quê? Para ser escravo. Escravo de quem? Do Senhor. E nós vamos perguntar para Deus, Deus, qual é a sua vontade? O que eu quero é olho por olho e dente por dente. Mas o que o Senhor quer que eu faça? A minha vontade, Senhor, é pecar. A minha vontade é falar um palavrão. A minha vontade é agredir. A minha vontade é abandonar. A minha vontade é fugir. A minha vontade é se matar. Mas qual é a sua vontade? Então, essa primeira verdade que nós encontramos aqui, Ageu como mensageiro do Senhor, ele não pertencia a ele mesmo. Como nós também não pertencemos. E aí a segunda verdade que nós encontramos nesse texto, que a mensagem que ele traz não é dele também. É uma mensagem do Senhor. Mensageiro do Senhor que está trazendo uma mensagem do Senhor. O mensageiro é enviado por Deus e a mensagem é vinda de Deus. A ênfase da mensagem de Ageu não está nas bênçãos de Deus, mas está no Deus das bênçãos. E por que é importante a gente falar isso? Porque o povo estava passando por um processo de pobreza, porque eles não estavam colocando Deus em primeiro lugar pós o exílio. E Deus havia dito lá em Deuteronômio, nós vimos isso nas mensagens passadas, onde Deus prometeu, se vocês me obedecerem, vocês vão ser uma nação próspera. E eles estavam lutando com pobreza. E Ageu não chega para eles e fala, gente, vamos ser rico? Como, Ageu? Como que a gente vai ser rico? É simples, é só a gente reconstruir o templo que Deus vai nos abençoar. Ele não fala isso, ele confronta o povo, ele está falando as prioridades estão erradas. Ele não está chamando o povo para ser abençoado. Ele está chamando o povo para adorar a esse Deus das bênçãos. Então a mensagem de Ageu, o foco dela está no Senhor. Ele não está dando ênfase na prosperidade, mas em obedecer à aliança. A prosperidade é consequência, não deve ser o objetivo da nossa vida. Nós não adoramos, nós cantamos um outro cântico aqui, te adorarei em todas as circunstâncias. E você concorda comigo que é muito difícil adorar a Deus na dor? É muito difícil adorar a Deus nas perdas? É muito difícil adorar a Deus no sofrimento? É muito difícil adorar a Deus na derrota? É muito difícil adorar a Deus diante da morte? Nós não adoramos a Deus pelas bênçãos, mas nós adoramos o Deus das bênçãos. A mensagem não era do profeta, a mensagem era do Senhor. O profeta não era o criador da mensagem, ele apenas transmitia a mensagem. Olha que interessante o texto de 1 Reis 22:14. Porém, Micaías disse, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Olha que bênção. Vamos ler juntos aqui o que está sublinhado. O que o Senhor me disser, isso falarei. O profeta está escravo da mensagem que não é dele. Ele só está transmitindo aquilo que Deus falou. O profeta do Senhor não prega o que o povo quer ouvir. O profeta do Senhor prega o que Deus quer transmitir. Jeremias, se você não parar de falar isso, nós vamos te prender. Podem prender, mas eu estou escravo da mensagem. Jeremias, se você não parar de falar, Jeremias, a gente vai te jogar na fossa. Jogaram Jeremias na fossa.
os discípulos, seguidores de Jesus, os apóstolos. Se vocês não pararem, nós vamos prender a vocês. Julguem vocês mesmos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O profeta, ele está preso à mensagem do Senhor. O mensageiro do rei, ele transmite a mensagem de quem? Do rei, não aquilo que ele quer falar. Na minha caminhada de ministério, então, durante todo esse tempo aí, vai fazer 20 anos no ano que vem. Em dezembro do ano que vem, fazem 20 anos que eu estou no ministério. Nesses 20 anos de ministério, teve duas ocasiões em que não era interpretação minha, eu tinha certeza, constatação, era constatado que as pessoas não me queriam naquele determinado lugar. Duas ocasiões, né? Extra-igreja, não me queriam lá, mas eu deveria estar lá. Duas situações muito difíceis. E naquelas duas situações, eu lembro que numa delas, eu liguei para os meus pais. E aí eu falei assim, ó, tá muito difícil resolver essa questão aqui. Imagina, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você se reuniu, né, chamou alguns irmãos da igreja para estar na sua casa, e eu sei que você falou para alguém ou mandou uma mensagem para alguém, a pessoa me encaminhou, sei lá, eu tinha constatação, né, tô criando aqui uma situação para você conseguir imaginar o dilema que eu estava. A mensagem chegou para mim, então eu sabia que você não me queria lá, só que você fez uma política de me chamar para estar na reunião, sei lá, no grupo da igreja. Pastor, se você quiser vir, você vem. Né? E aí eu fiquei numa situação difícil. Eu falei, a pessoa não me quer lá, a pessoa falou para mim estar lá, levar uma palavra, mas ela não quer ouvir. E aí eu liguei para os meus pais. E aí eu falei para os meus pais assim, o que fazer nessa situação, né? Porque se eu não vou, e eu sei que a pessoa não quer me receber, se eu não vou lá, eu vou criar um problema. Os irmãos concordam? Eu vou criar um problema porque a maioria das pessoas, geralmente isso acontece na igreja, a maioria das pessoas não tem noção do que está acontecendo nos bastidores. Não tem noção. Não consegue imaginar. Falei, mas se eu não for, vou criar um problema. Mas se eu for, a pessoa não quer que eu esteja lá. E aí o que eu faço? O que eu faço nessa situação? E eu lembro que a minha mãe, ela deu um conselho de Deus. Ela falou assim, Onéias, te chamaram e falaram para você levar a palavra? Eu falei, sim, eles querem que eu leve a palavra ainda. Aí ela falou o seguinte, vá e dê o recado de Deus. Você não é mensageiro do Senhor? Vai lá e dê o recado de Deus. Depois você vai embora. Aproveite a oportunidade. Eu falei, sim, faz sentido. Se Deus, então, se eu sou escravo do Senhor, se eu pertenço a Ele, alguém me chama para estar num lugar e fala assim, nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Então você, como mensageiro do Senhor, o que você vai fazer? Vai lá e dá o recado. Depois você pode ir embora, não importa o que vai acontecer depois, o que vão falar. Então aquilo dali foi muito importante. Eu falo às vezes com amigos e colegas do ministério, às vezes eles estão lidando com algumas situações difíceis, né? Eu falo para eles, dê o recado de Deus. Fale aquilo que está na palavra do Senhor, transmita a mensagem do rei, não importa o que vai acontecer depois. Queridos, eu fico pensando assim, ó, que título honroso é esse? Mensageiro de quem? Do Senhor, e que leva a mensagem do rei. E quando eu estava meditando nesse versículo, eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente se preocupa como que a gente quer ser conhecido, como que a gente quer ser lembrado. E eu fiquei pensando, olha que título honroso. Já pensou? Um dia o Onéias morre, né? Pum, foi embora, aconteceu alguma coisa. E aí o testemunho da igreja. Aqui passou o mensageiro do rei. Aqui passou alguém que transmitia, não a mensagem dele, mas transmitia aquilo que Deus queria. Já pensou, tá na lápide de um pastor? Mensageiro do rei. Alguém que levava a mensagem do Senhor. Queridos, isso aqui é muito importante para nós como igreja. De vez em quando eu ouço alguns irmãos falarem assim, a nossa igreja é bíblica, a nossa igreja se preocupa com as escrituras, a nossa igreja quer fazer a vontade do Senhor. E isso gera temor e tremor no nosso coração, mas é algo muito importante, sabe por quê?
Nós conversamos no meio pastoral, nós falamos sempre isso, que aquilo que nós usamos para atrair deve ser usado para manter. Se alguém é atraído pelo evangelho, é só você continuar entregando o evangelho. Se alguém é atraído por evento, é só você continuar entregando evento. Se alguém é atraído por comida, é só você continuar entregando comida. Se alguém vem por causa de Cristo, é só você continuar entregando Cristo. A mensagem do rei, o que uma igreja usa para atrair alguém, é aquilo que a igreja vai ter que se preocupar para manter essa pessoa. Perceba a importância de nós, como igreja, termos esse compromisso. Somos mensageiros do Senhor e nós estamos entregando uma mensagem do Senhor. E aí a gente não precisa ficar em parafusos com isso, né? Ai, como que a gente vai atrair mais pessoas? A gente quer atrair com Jesus. Porque o que nós temos de melhor para entregar para as pessoas é Jesus. Que nós sejamos uma igreja bíblica compromissada com a palavra do Senhor. Então, nesse primeiro versículo, nós encontramos o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor e a presença do Senhor. Porque essa mensagem, Deus, usando Ageu, ele fala para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Se no Antigo Testamento Deus manifestava a presença dele com o templo, com o tabernáculo, depois com o templo, e o povo havia destruído, né, por causa da guerra, destruído o templo, e eles não estavam reconstruindo, como que Deus manifestaria a presença dele lá? O povo estava mais preocupado com as suas casas. O maior problema do povo não era a presença da pobreza ou da oposição, como nós vimos. O maior problema do povo era a ausência do Senhor. Deus estava longe. Deus não estava perto, porque eles não estavam priorizando o Senhor. O ânimo inicial desse povo que voltou do exílio, eles começaram a reconstruir o templo, mas por causa da pobreza, por causa da oposição, eles pararam de reconstruir. Mas após Ageu, quando Ageu vem, traz a palavra do Senhor, esse ânimo é reencontrado, Deus conforta os corações com a sua presença. Hernandes Dias Lopes diz: tão logo o povo se voltou para Deus, Deus se voltou para o povo. Tão logo o povo falou: Deus, a gente vai colocar as coisas em primeiro lugar, vai ser o Senhor. Isso aconteceu no versículo 12, o sumo sacerdote Josué, Zorobabel, né, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. Eles ouviram a mensagem de Ageu, eles começaram a obedecer, e agora vem essa garantia, Deus falando: eu vou estar com vocês. Então, mesmo diante da pobreza, mesmo diante da oposição, o que nós precisamos, eu e você, é uma única certeza: é a presença do Senhor. A presença do Senhor que vai nos sustentar. Nas adversidades que nós passamos, a presença do Senhor é o que mais nós necessitamos. Queridos, é a nossa maior garantia, é o fato de Deus estar conosco. E é impressionante no Antigo Testamento e no Novo como aparece essa ideia. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Isaías 43, de 1-7 diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Dei homens por ti, povos pela tua vida, não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajudarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas.
Traze meus filhos de longe, minhas filhas desde as extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, os que formei e fiz. Jeremias também diz, não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel. Isaías 46, um salmo muito conhecido no versículo 7 e 11, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus promete estar presente com o seu povo. Moisés se recusou a ir adiante sem a presença de Deus. Josué e Caleb confiaram na presença de Deus. Deus garantiu a sua presença para Gideão. O servo do Senhor vive na presença de Deus. Deus assegurou sua presença a Jeremias. Nós chegamos no Novo Testamento e o nome de Jesus é Emanuel. Deus conosco. E a missão de fazer discípulos, Mateus 28, ide por todo mundo, prega o evangelho a todas as pessoas, batizando, ensinando a guardar tudo que eu vos ordenei. E aí qual que é a garantia? E eu estarei sempre com vocês. Até quando? Até a consumação dos séculos. Esse versículo é muito especial porque um determinado momento da nossa vida, nós estávamos discipulando uma família que algumas coisas sobrenaturais estavam acontecendo na casa dela. E aí depois algumas coisas começaram a acontecer nas nossas casas também, e nós passamos um período por opressão, muita dificuldade, e todas as vezes que nós íamos na casa daquelas pessoas e nós voltávamos, a opressão aumentava. E eu lembro uma vez que nós estávamos indo, só tinha o Samuca na época, estava eu e a minha esposa, eu falei, meu Deus, estamos indo de novo, eu pensando, eu falei, eu não quero ir, porque na medida que a gente ia, as dificuldades aumentavam. E não eram poucas as opressões. Quando a gente conta a história, as pessoas se assustam, eram opressões de verdade, sobrenaturais acontecendo. E aí eu lembro que nesse dia, na verdade esta noite, quando nós estávamos a caminho da casa daquelas pessoas, eu falando, Deus, eu não quero ir, Senhor. Eu não quero ir. E eu perguntei para Deus, Deus, por que eu devo ir? Por que eu devo deixar minha casa? Por que eu devo colocar a minha esposa numa situação dessa? Por que eu devo colocar o meu filho numa situação dessa? Porque eles estavam passando. Por que eu devo ir? Sim, são pessoas que precisam de discipulado. Sim, são pessoas que precisam da palavra. Mas por que eu tenho que ir, Senhor? Irmãos, aquela noite foi incrível. Porque Deus, através do seu Santo Espírito, ele sussurrou ao coração, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Portanto, vá e faça discípulos de todas as nações. Nas adversidades que passamos, a presença do Senhor é o que nós mais necessitamos e é a nossa maior garantia. É disso que nós precisamos. Romanos 8:31, diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos essa garantia. E aí Deus fala para o povo, perceba todas essas verdades no texto aqui do versículo 13. Aí o que acontece no versículo 14 e 15, o povo começa a trabalhar. Olha o que diz. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Queridos, uma verdade que nós já aprendemos aqui de saída, que Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Vamos ler juntos? Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Alguma versão aí dos irmãos diz despertou o coração, despertou o espírito. Versículo 14, alguma das versões dos irmãos traz essa ideia aí.
A NVI apresenta no versículo 14 que o Senhor encorajou. Despertou. Quantas vezes aparece essa palavra despertar aí? Despertou. Despertou talvez o espírito, despertou talvez o coração, dependendo aí da versão. A ideia que o texto aqui está trazendo para nós, eu prefiro essas outras versões, né? Quando fala que Deus despertou o coração. A NVI, conforme eu mencionei, diz encorajou. Oi? O espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o espírito do povo, né? Então, o Senhor despertou o coração deles, o Senhor despertou o espírito deles. E aí aquele texto bem conhecido de Zacarias capítulo 4, versículo 6, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus despertando o povo. Olha o que diz Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Romanos 11,36. Pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Perceba que Deus, primeiro, ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. E esses versículos aqui, em parte, é difícil para a gente aceitar também, porque a gente é muito antropocêntrico, a gente é muito homem no centro. E esses versículos falam que quem age, irmãos, quem desperta, quem busca Deus, é Deus que está agindo. Filipenses, que a gente viu aí, é Deus que faz, é Deus que efetua, é Deus que realiza, tanto querer quanto o realizar. Irmãos, esses versículos nos mostram que Deus moveu a vontade do povo. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma mãe de adolescente, e ela muito triste pelas escolhas que o adolescente estava tomando, e aí ela disse uma coisa: Onésio, eu aprendi uma lição nesses dias. Eu falei bastante de Deus para o meu filho. Ele conhece a Deus. Eu aprendi uma lição. Eu vou parar um pouco de falar de Deus para o meu filho e vou falar mais do meu filho para Deus. Eu falei, uau, verdade. Nós vamos falar mais das pessoas para Deus. Deus move, Deus toca, Deus desperta, Deus acorda, Deus traz dos mortos, Deus desperta o ânimo do seu povo. É Deus quem dá vida, é Deus que pode transformar uma igreja que está para morrer numa igreja vibrante, numa igreja com alegria, uma igreja que faz a vontade do Senhor. Tem momentos, conforme eu já mencionei algumas vezes para os irmãos, que a gente pode até ficar triste no ministério, e ficamos tristes no ministério. Mas nesses momentos nós precisamos lembrar que quem desperta o coração do povo é o Senhor. Então é orar mais, é clamar mais, e aí a gente pergunta o que o pastor pode fazer? O que o pastor pode fazer? O livro de Ageu continua dando a resposta. Continue entregando a mensagem do rei. Porque se o povo ouvir a mensagem do Senhor, o povo se arrepender, Deus estará isso como evidência da ação de Deus. A evidência da ação de Deus é a obediência, é o arrependimento. Você lembra daquele filme Titanic? Onde depois que há um naufrágio, e aí vem os barcos, alguns saíram com poucas pessoas nos barcos, e aí depois eles retornam, né? Dá um peso lá de consciência, eles retornam, e aí tem uma cena lá que aí já a maioria das pessoas já haviam morrido ali por causa da água gelada, e aí na hora que os barcos retornam, aparece uma cena assim muito interessante, ele falando assim, tem alguém vivo aí? Lembra dessa cena? Dá até um eco, como se desse eco no mar, né? Tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo aí? Irmãos, é interessante que muitas vezes a igreja talvez pode passar por isso. Há alguém vivo aí? Há algo acontecendo? Deus está agindo, Deus está trabalhando. O que nós podemos fazer é nos concentrar naquilo que Deus faz e lembrar dessas verdades. É o Senhor quem desperta o ânimo. É clamar ao Senhor para Deus agir. Por isso, irmãos, por isso, Romanos 11:36, toda a glória é de quem? É de Deus.
Eu costumo falar para os irmãos, eu não sei o caminho a seguir. Eu falo, faça o que o Espírito está te dirigindo. O que o Espírito quer que você faça, ele está te direcionando, vai lá e faz isso. O mérito não é seu, a glória não é sua, a força não é sua, o querer não é seu. Por isso a gente sempre diz, pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Alguém te elogiou por algo que você fez, pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A glória é de Deus, não é nossa. O povo então começou a reconstrução. Foi despertado, o povo começou a reconstrução, os líderes, o povo, com a garantia da presença de Deus. E aí algo muito interessante que nós aprendemos aqui, que no reino de Deus não existe observadores, apenas trabalhadores. Os líderes e o povo começaram a trabalhar na obra do Senhor. Se nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Então, se nós estamos apenas observando, nós precisamos pensar e refletir: será que eu de fato estou no reino de Deus? Porque aquele que está no reino de Deus, ele não é um observador, ele é um trabalhador. É muito interessante o jogo de futebol. São 22 pessoas correndo atrás de uma bola, suando, se dedicando, se lesionando. E elas estão sendo observadas por quantas pessoas? 30 mil? 40 mil? 60 mil pessoas. E geralmente, talvez na maioria das vezes, há uma grande ênfase na vaia. E elas estão falando, vocês estão tomando decisões erradas, vocês não deveriam estar aí, né? De vez em quando, esquentadinho, algum jogador, algum técnico falou, vem aqui pro meu lugar então. Você não é tão bom? Você não sabe tudo? Desce daí, faz o teste e vem jogar. Mas é mais fácil ficar aonde? Na arquibancada, julgando. Irmãos, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, não dá para o reino de Deus acontecer com 20 pessoas, 22 pessoas jogando, 40 mil observando. Algumas pessoas falam que, seja empresa ou seja igreja, que apenas 20% das pessoas que fazem a obra acontecer ou na igreja ou na empresa. Se você tirar 20%, vai basicamente parar. Até que ponto isso é verdade? Eu tentei procurar se havia estatísticas, de fato, pesquisas, nisso era algo mais empírico, de observação. Se alguém tiver, depois pode me enviar. Mas isso é muito interessante. Se a gente tirar algumas peças-chaves, será que vai continuar acontecendo? Se o facilitador do GC sair de lá, o GC vai continuar acontecendo? Um líder de ministério, ele saiu do ministério, será que o ministério vai continuar? Alguém parou de dar aula, alguém parou de discipular, alguém parou de aconselhar. Será que a obra vai continuar? Ou havia muito mais, talvez 80% das pessoas estavam simplesmente observando, e emitindo opiniões, e julgando, e falando não é assim, não é assado. No reino de Deus não existe observadores, apenas trabalhadores. E aqui a gente não está falando de eventos, nós estamos falando do reino de Deus. Não que Deus não age nos eventos, mas o que Deus nos chamou para fazer, Deus nos chamou para evangelizar e discipular. Na sua agenda existe evangelismo, na sua agenda existe discipulado. Quem você está evangelizando? Quem é alvo da sua oração? Quem você está discipulando, caminhando ao lado, tentando levar para mais perto do Senhor Jesus? Queridos, quando o povo de Deus responde à palavra de Deus com temor, Deus se aproxima, Deus transforma o coração e restaura o compromisso com a sua obra. Quando que eles começaram a trabalhar? O versículo 15 diz que no 24º dia do 6º mês. Veja no versículo 1 do capítulo. No primeiro dia do 6º mês. E eles começaram a trabalhar no 24º. O que aconteceu nesses 23 dias? Será que houve um delay de tempo de obediência aqui? Conforme nós mencionamos já até na mensagem passada, possivelmente eles estavam nesses últimos dias aqui, no final da colheita. Então eles estavam terminando a colheita deles, obrigado, e eles estavam reunindo o material necessário para a construção. Volte um pouquinho lá para Esdras, capítulo 3, versículo 7. Volta um pouquinho aí para Esdras, capítulo 3, versículo 7.
Esdras capítulo 3, versículo 7. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. Lembra que nós mencionamos que eles usaram a madeira, que possivelmente era do templo, para reconstruir as próprias casas? Olha que incrível, irmãos. O que eles fizeram nesses 23 dias? Planejaram. Eles pagaram, eles compraram, eles negociaram. Traz a madeira aí. Então, esses 23 dias aqui que eles esperaram, possivelmente para terminar a colheita e porque eles estavam planejando o retorno. Irmãos, eu fico imaginando o profeta Ageu, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, redigindo esse relato. E aí essas palavras aqui, né? E eles começaram a trabalhar no templo. Eu imagino a alegria do profeta. Em apenas 23 dias, 3 semanas, começou a haver barulho de prego de novo. Serra, gente suada, gente trabalhando, se movimentando. O mesmo povo que disse que não era hora, o mesmo povo que falou assim, não é hora de reconstruir o templo. O que aconteceu? Eles ouviram a palavra de Deus. E o que eles fizeram? Eles foram só ouvintes? Não, eles também foram praticantes. O Senhor os confrontou e eles obedeceram. Eles se arrependeram. E aí a gente pensa, o que a gente, eu e você, o que nós estamos falando para Deus? Deus, ainda não é hora. Ainda não é hora. Ainda não é hora de discipular, ainda não é hora de evangelizar, ainda não é hora de ofertar, ainda não é hora de se envolver, ainda não é hora de orar, ainda não é hora de se consagrar, ainda não é hora de me doar. O que nós estamos dizendo para Deus que ainda não é hora? Geralmente, nós corremos o risco de nosso coração se esfriar. Principalmente aqueles que, como eu, a gente já está há muitos anos na vida cristã. Né? Quem entrega a vida para Jesus logo cedo está a gente chama no primeiro amor. Né? E o nosso desafio para nós que estamos caminhando algumas décadas com o Senhor é: Deus, renove o meu coração diariamente. Que eu tenha fervor pelo Senhor. Que eu possa desejar o Senhor, que eu possa priorizar a sua obra, que eu possa parar de racionalizar a minha vida e arrumar desculpas. No Antigo Testamento, a presença de Deus muitas vezes era temporária e condicional, muitas vezes. Como foi agora com Ageu, Deus estava distante. Ele falou: agora que vocês voltaram o coração para mim, eu vou me voltar para vocês. Só que aí quando vem Jesus, nós temos a garantia que Ele vai estar conosco todos os dias. A gente não precisa mais ir ao templo. Aqui não é o templo. Aqui é um prédio. O templo agora é a igreja. Porque o Senhor, a igreja é povo, comunidade, corpo, organismo. Aqui é só um prédio. Nós podemos agora nos aproximar do Senhor diariamente, correr ao trono da graça, como Hebreus fala, agradecendo ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor não desiste de mim. Obrigado porque o Senhor me ama apesar de quem eu sou. Obrigado porque, mesmo quando eu estou frio, o Senhor ainda me ama ardentemente. Aqueles que já namoraram, você vai entender bem quando talvez o cônjuge está um pouco frio. Tente imaginar a cena. Se você passou por isso, fica mais fácil. Mas você que não passou, tente imaginar. Você vai fazer um carinho, a pessoa se distancia. Você vai dar um beijinho, a pessoa vira o rosto. Vai dar um beijo, né? A pessoa não dá com entusiasmo o beijo. Irmãos, nunca aconteceu isso de Deus para conosco. Toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, toda vez, o Senhor ele está ardentemente compromissado em nos receber, em nos ouvir, se inclinar. A parte da frieza não vem de Deus, a parte da frieza sempre é nossa. Sempre é nossa. O que nós vamos fazer à luz dessa mensagem que nós ouvimos? Em primeiro lugar, ouça para obedecer a palavra. Amém? É ouvir não para conhecer,
é ouvir para obedecer. Não é ouvir para entender, é ouvir para obedecer. Porque muitas vezes nós não entendemos. Concorda comigo? Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, Senhor. Por isso que é ouvir não para entender, é ouvir para obedecer. Ouça para obedecer a palavra. Em segundo lugar, clame para Deus efetuar o querer e o realizar em sua vida. Clame, peça hoje. Fala, Deus, realiza em mim, Deus, o querer e o realizar. Porque se Deus despertar o teu coração, não tem quem segura. Ele vai inflamar o teu coração. As pessoas podem te abandonar, você pode ficar sozinho, mas você vai continuar na obra do Senhor, fazendo aquilo que Deus quer. Então clame para Deus efetuar o querer e o realizar na sua vida. Clame a Deus para Deus efetuar o querer e o realizar na vida das pessoas que você ama. Fala, Senhor, eu quero, como Josué, dizer que aqueles que estão ao meu lar, no meu lar, na minha casa, ao meu redor, eu quero junto adorar o Senhor. Deus toca nesses corações. E eu quero falar alguma coisa aqui para você que talvez lute com os desejos, tá? É um pouquinho difícil de entender, mas não é tão complexo. Talvez você fale assim, ó, eu não tenho desejo de orar. Eu não tenho desejo de ler a Bíblia, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu não tenho desejo de jejuar, mas eu sei que eu devo fazer. Eu não tenho desejo de vir na igreja, mas eu vim. Eu não tenho desejo de ir no GC, mas eu fui. Já passou por isso? Eu quero te ensinar uma oração. A oração é 2 palavras só. Deseje, desejar. Fale para Deus isso. Senhor, eu quero ter o desejo de desejar. Deseje, desejar. Eu não tenho o desejo, mas peça para Deus para você ter o desejo de ter o desejo. Conseguiu pegar? Parece meio confuso, mas é simples. Deseje, desejar. Peça isso para o Senhor. E por fim, envolva-se na obra. Envolva-se nos ministérios. Seja na sua casa, receba um GC, seja um facilitador, discipule pessoas, caminhe com elas, evangelize, aconselhe. O povo começou distante da obra de Deus, o capítulo 1. Mas ele está terminando o capítulo 1 agora compromissado com a obra. Ele está terminando trabalhando. A palavra foi proclamada, o pecado foi confrontado, o coração foi despertado, a presença de Deus foi renovada e a obediência aconteceu, com a garantia de que eu estou com vocês. Deus havia falado no capítulo 1, este povo. Agora Deus demonstra o meu povo. Eu vou estar com o meu povo. E é a mesma garantia que eu e você nós temos ao fazermos discípulos até o nosso último dia de vida. Amém? Falei no GC, nessa sexta-feira, que a aposentadoria, o parar de trabalhar, não é bíblico. A aposentadoria no sentido de parar de pagar para o governo, ok. Mas a aposentadoria no sentido de parar de trabalhar, não é bíblico. Porque Deus quer que o povo dele trabalhe até quando? Até o último dia. Tem um pastor amigo nosso aqui da região, ele está internado com uma enfermidade grave. E aí de vez em quando a gente recebe notícias que ele orou com alguém lá na UTI, orou com alguém lá no quarto, leu a palavra, mesmo com dificuldade na voz. Deus quer que o povo dele trabalhe até o último dia. Amém? Que nós sejamos um povo envolvido com a obra. Quem está envolvido com a obra não dá trabalho, porque está trabalhando. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra que é tão rica, Senhor. É tão maravilhosa. Tantas verdades que nós encontramos no livro de Ageu. E nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha despertar os nossos corações. Que nós sejamos uma igreja revitalizada, uma igreja renovada, uma igreja envolvida com o Senhor a cada dia mais. Isso começa em cada coração, isso começa em cada casamento, isso começa em cada família, isso começa em cada casa.
E aí essa ação do Senhor, ela vai contagiando, outras pessoas vão se aproximando do Senhor, e daqui um pouco a igreja, daqui um pouco a comunidade, daqui um pouco a diferença do Senhor vai sendo experimentada, não apenas em Iracemápolis, mas a partir de Iracemápolis. Então que o Senhor venha despertar os nossos corações, venha a agir em nós, e que nós possamos lembrar da sua garantia, que o Senhor estará conosco, e que possamos obedecê-lo imediatamente, para a honra e para a glória do Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Obrigado pela tua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor.